Elas não queriam mais viver a vida que elas estavam vivendo. E isso é um bom testemunho, um exemplo, para a gente ver que muitas mudanças na nossa vida não dependem de Deus. Depende de uma atitude que a gente toma e a gente fala assim: olha, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver nesse relacionamento que está aqui, está bravo, eu não quero mais viver sendo humilhado pelo diabo, sendo humilhado pelo mal, então eu vou tomar uma decisão. Foi o que elas fizeram. E quando elas tomaram essa decisão, agradou a Deus, porém, muitos se levantaram contra elas. E muitos foram contra a atitude delas. Porque assim, quando você está caído, ninguém te ajuda. Mas quando você decide mudar a sua vida, todo mundo se levanta contra você. Então entenda que tanto eu, como o senhor e a senhora, temos que entender que nós não podemos olhar para nada e nem para ninguém e lutar pela nossa salvação. Porque ela falou: olha, eu estou preocupada, o que eu quero agora é o reino. Eu amo mais o reino do que ela. E a outra falou a mesma coisa. A gente ama mais o reino do que viver no pecado. Então eles trocaram o pecado pelo reino de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui no livro de Apocalipse, eu pensando nessas duas mulheres, eu estava lendo aqui sobre a igreja de Filadélfia, né? Que era uma igreja que estava passando por alguma dificuldade, algumas lutas, e Deus elogiava muito essa igreja. Por quê? Porque mesmo passando luta, dificuldade, enfrentando barreiras, essa igreja aí, elas não negavam a fé, elas não se abalavam e elas não traíam a Deus, mesmo passando dificuldade. A gente sabe que é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem na nossa vida. É muito fácil servir a Deus quando tudo está ao nosso favor. Agora, servir a Deus quando as coisas não estão bem para você, servir a Deus quando te falta comida, servir a Deus quando te falta o alimento, quando te falta pessoas que te apoiem, o caso dessas duas mulheres, servir a Deus quando você não tem apoio mesmo nem dentro da sua própria casa, a ver a sua própria família torce para você cair, luta contra você, tenta te afastar de Deus. Então entenda isso aqui, olha o que está escrito. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz o que é santo, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Olha para mim, seja, ele tem nas mãos o poder, tanto para abençoar, como para amaldiçoar. A chave para abrir e para fechar está nas mãos de Jesus. Quem está entendendo isso? Mas olha, aquela igreja passava por dificuldade, aquela igreja passava por luta, aquela igreja passava por prova, mas com toda prova, luta que eles enfrentavam, eles não negavam a fé no Senhor, eles mantinham a sua fé, a sua postura e continuavam firme. Amém, pessoal? Então no versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu. Quer dizer, mesmo com luta, dificuldade, pouca força, mas essa igreja não negava o nome de quem? E o que é que o Senhor Jesus nos ensina aqui? Pessoal, que nós não podemos negar o seu nome. E quando é que nós negamos o nome dele? É quando nós não guardamos a sua palavra. Amém? Quando você não guarda a palavra, você nega ele. Quando você nega ele, escuta, você perde a oportunidade. A oportunidade de estar no reino dele. Amém? Aqui no versículo de número 9 diz assim: eis que eu farei
aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrados aos teus pés, e saia bem, e saiba bem que eu te amo. Quem crê que Jesus te ama aqui? Levanta a mão. Então você pode orar comigo? Vocês podem orar comigo? Levanta as duas mãos assim, ó. As duas mãos bem alto. Diga assim comigo: olha, eu sei que Jesus me ama. Diga: Jesus me ama. Diga: eu sei que os meus inimigos se prostrarão porque Jesus me ama. Fala mais alto: Jesus me ama. Jesus te ama, amém? Quem crê que Ele te ama? Então é importante você entender que mesmo passando luta, mesmo enfrentando dificuldade, mesmo passando por problema, o que você não pode fazer? Negar a sua fé. Amém, pessoal? Negar a sua confiança em quem? Em Deus. Olha aqui para mim. Quando uma pessoa está passando por luta, o que mais o mal sopra no ouvido dela é que Deus o abandonou. É que as orações dela não estão chegando até a Deus. É que não está adiantando ela estar dentro da igreja. Mas escuta uma coisa: Deus, ele não faz barulho quando está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. E é no silêncio que Ele entrega a vitória para aqueles que acreditam nele. Então, quando você permanece, persevera, não desiste, escuta, a sua vitória, ela vai chegar. Olha o que ele falou: eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Olha o que ele falou: eu coloco diante de você uma porta fechada ou aberta. Gente, então existe uma porta aberta. Amém? Quem aqui hoje você falou as portas estão fechando, ou estão se fechando, ou as portas estão fechadas? Por algum motivo você falou isso. Nunca mais fale isso. Porque Deus, ele já preparou uma porta que não está fechada. Uma porta que está o quê? Ainda que você não possa ver, mas a porta não está fechada. A porta está aberta. Pergunta para a pessoa do teu lado: tu sabe que a porta está aberta? Alguém consegue passar numa porta que está fechada? Então para você a porta está aberta. E tudo que você fizer a partir de hoje, as portas estarão abertas para a sua vida. Amém? Amém! Aonde você for, as portas estarão o quê? Abertas. Se você vai no supermercado, Deus vai abrir a porta lá. Se você vai no banco, Deus vai abrir a porta lá. Se você vai em qualquer lugar, Deus vai abrir a porta. Porque a promessa dele em Apocalipse capítulo 3. Olha o que ele falou: já coloquei diante de você uma porta que está aberta. Amém, pessoal? Amém. Se ele colocou a porta aberta, você pode ter certeza que a tua vitória está bem perto de você. Diga graças a Deus. Aqui no versículo de número 10, é 10? Diz assim: como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Diga glória a Deus. Olha o que ele está falando: se você guardar a minha palavra, eu vou te guardar no dia da minha paciência, da tentação. O que ele quer dizer o dia da tentação? É o dia das tribulações, é o dia dos problemas. Olha aqui para mim: é o dia que tudo estiver dando errado. Levanta a cabeça para o seu pastor te explicar. Quando ele fala aqui o dia da tentação, ele está falando um dia difícil, viu? Se você guardar a palavra dele, ele vai guardar você também. Se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Escuta uma coisa: eu estava analisando uma coisa muito, muito profunda. Você para pensar
Como dói, como é difícil, duas mulheres que vivem uma vida, um sendo homem e outra mulher, por muitos anos depois decide não querer mais. Quem vai olhar para ela hoje, vai olhar como? Vai dizer assim, quem é do sexo, quem fazia o que elas faziam, vão dizer assim, mas as igrejas estão fazendo lavagem cerebral. Mas fizeram uma lavagem cerebral. Mas porque elas são covardes. E porque elas desistiram. Não. Olha o que a gente leu. Eu ponho diante de você uma porta fechada ou aberta. Então Deus colocou diante delas a oportunidade de mudar a vida delas. E quando uma pessoa ela quer mudar a vida, o que acontece? Ela passa por tribulações, ela passa por provações, ela passa por dificuldade. Amém, pessoal? Quem está entendendo, pastor? Então aprenda a levantar a cabeça, porque Deus quer te ver de cabeça erguida. Amém? Amém. Seu amado, amado da minha alma, estava com saudade do Senhor. O Senhor me abandonou esses dias. Trabalho, muito trabalho, né? O senhor pode me dar um abraço? Abre o braço assim. Dona Marilene, a senhora também, né? E a senhora me abandonou mais do que ele. Pode abrir os braços os dois. Me dá um abraço, pelo amor de Deus. Diga assim, ó. Fala assim para mim, meu pastor, nós não te abandonamos. Estavam trabalhando muito. Agora me dá um abraço. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Amém? Mas senti falta de vocês, viu? Eis que venho amanhã. É isso? É isso, gente? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém faça o quê? Quem não guarda o que tem, alguém vem e rouba. Quem não guarda o que tem, alguém vem e rouba. O que é guardar o que tem? É você guardar o seu coração. Porque tudo começa através do seu coração. Guarde o seu coração para que ninguém roube a tua vitória, ou a tua salvação, ou a tua coroa. Diga graças a Deus. E para finalizar, no versículo de número 12. A quem perder, eu farei coluna no templo do Deus dele. É isso? É quem perder? Olha aqui, é quem vencer. Quem é que vai ter direito à salvação? É quem perdeu ou quem vencer? Ó, perdeu com a mágoa, perde a salvação. Perdeu com ódio, perde a salvação. Perdeu com pecado, perde a salvação. Deu ouvido aos outros, perde a salvação. Se você não quer perder sua salvação, aprenda a não dar ouvido para ninguém. Amém? Olha que coisa profunda isso aqui, hein? Quem quer vencer, quem quer se tornar um vencedor, não pode perder para os outros. Tem pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou isso, sou aquilo. Olha, eu não perco para o diabo, mas perde por coisa tão pequena. Agora, olha o que ele vai dizer, vamos ler tudo? Agora eu vou ler certinho, tá? A quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu, o quê? Novo nome. Quem quer ter um novo nome aí, gente? Você quer ter um novo nome? Então aprenda uma coisa. Você lembra a história quando Deus mudou o nome de Jacó? Como Deus mudou o nome de Paulo, que era Saulo, voltou para Paulo? Olha aqui, sabe o que quer dizer mudar o nome? É mudar a identidade. E você sabe que Deus, Ele está deixando bem claro aqui o novo nome. Por que o novo nome? Você sabe? Porque lá em cima, esse nome que usamos aqui, não vai existir mais. A nova Jerusalém que desce dos céus é o que está preparado lá em cima. Mas não é para todo mundo não. É para quem tiver as vestes alvas, é para quem não abandonar a fé, é para quem se tornar um vencedor. Amém, pessoal? Então repete comigo, lá é o meu lugar. Lá é o meu lugar.
Quem quer morar no céu com Jesus aqui? E quem quer continuar na terra comendo queijo, presunto, churrasco do Lula, picanha do Lula? Amém. Continue fazendo tudo o que ele quer. Continue errando, pecando. Você vai ficar aqui comendo churrasco, queijo, presunto, tudo de bom. Amém? Agora, pastor, eu quero viver lá em cima. Meu maná que eu quero comer é o maná de Deus. Então, a partir de hoje, guarde a sua fé, guarde o seu coração, entrega a Ele a sua vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. E aqui ele diz no versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a quem? E quem é essa igreja que ele está falando? É você. Amém? A igreja é cada um de nós. Ele está falando comigo e ele está falando com você. Ele está dizendo: guarda, olha o que tens, para que ninguém roube. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando: coloquei uma porta aberta diante de ti. Aqui ele está falando muita coisa boa. Se você guardar essa palavra no teu coração, você pode ter certeza que quando ele voltar, você irá subir com ele. Fique de pé no nome de Jesus.